Boa noite, meus amigos. Entrando aqui agora com vocês na nossa live, nas nossas quintas-feiras, Encontros com o Clínico Geral. Hoje vamos tratar de um assunto um tanto desagradável e que afeta muitas pessoas e que causa, às vezes, um problema até social, um problema de constrangimento forte, que é a incontinência urinária. A incontinência urinária nós definimos como a incapacidade de reter urina na bexiga, por algum motivo que seja. A urina sai sem que a gente queira, involuntariamente, e causa essa situação de embaraço e socialmente bastante desconfortável. Diferente de enurese. Enurese é uma situação, é um termo que se aplica para uma perda inconsciente e involuntária de urina durante o sono, durante a noite, que é fisiológico e considerado normal em crianças até 4, 5 anos. Depois dessa idade, ou no adulto, ou na senilidade, perda de urina à noite durante o sono tem que ser investigado, tem alguma coisa de errado acontecendo. Mas de criança até 4, 5 anos é considerado fisiológico. Quais são as causas de incontinência? Podem ser muitas, né? Vamos começar sobre as mais comuns. Não é a mais comum, uma das mais comuns é a causa nas mulheres, chamada incontinência de esforço, que acompanha mulheres múltiplas que tiveram muitos filhos, que com isso tiveram relaxamento da musculatura pélvica, né, com queda de bexiga, cistocele, queda às vezes de útero, o uterocele, produzindo então uma mudança naquela anatomia da região pélvica, e acontece então com a pessoa, a mulher quando ri, ou às vezes quando tosse, quando espirra, quando carrega o peso, aquilo acontece uma perda involuntária, e então isso tem que ser visto por um ginecologista ou urologista especializado nessa área para saber se tem indicação cirúrgica para correção disso ou não. Muitos casos, bem indicados, a solução é permanente e muito boa. Outro sinal também que acompanha a incontinência é chamada urge-incontinência, uma urgência associada com a incontinência. A pessoa tem uma vontade de urinar, é muito forte, é premente, ela tem que largar tudo e correr para o banheiro, e às vezes antes de chegar no vaso sanitário já perdeu alguma coisa, e é uma situação muito desagradável. Isso acontece nas cistites agudas, em que muito comumente acontece uma pessoa urina sangue e tem essa vontade quase que permanente de urinar, com essa urgência de sensação que a bexiga está sempre cheia, permanentemente cheia, né? Um cálculo também ureteral que sai do rim, desce pelo ureter e chega na paleta da bexiga para entrar ali dentro da bexiga, ele fica preso ali, produz uma sensação de irritabilidade, como se fosse uma cistite, um tenismo naquela região, um certo incômodo permanente, então essa vontade com urgência de urinar. É também uma causa, tem que ser procurado por urologista ou o seu médico clínico para definir o que está acontecendo, qual é a causa. Finalmente, o prostatismo, né, que é o aumento da próstata, que pode ser benigno ou maligno, mais comumente benigno, em homens acima de 45, 50 anos, e que o aumento da próstata faz com que a bexiga ela se esvazie, não completamente, porque tem que vencer a obstrução parcial da próstata, então a musculatura da bexiga fica hipertrofiada para tentar vencer aquilo, e às vezes ela contrai muito fortemente quando a pessoa está com vontade de urinar, a bexiga muito cheia, e ela não dá tempo de chegar no vaso e perde um pouco de urina, associado ao gotejamento final, jato fino, todos esses sintomas. Dizem que a pessoa tem que procurar um urologista para definir o que está acontecendo. Se for homem acima de 45, 50 anos, tem que procurar um urologista para definir o que está acontecendo. E tem também as chamadas falsas incontinências, as chamadas incontinência por transbordamento. Quer dizer, às vezes a pessoa está com qualquer que seja a causa, a bexiga muito cheia, não conseguiu esvaziar acima de 600 ml, às vezes acima de 1 litro de urina na bexiga. Então, aquilo sai por transbordamento, o excesso de urina sai por sem que a pessoa perceba. Então, parece que ela está com incontinência, ela está com retenção, tem que passar uma sonda na bexiga, esvaziar completamente, depois a pessoa ser colocada em exercícios para recuperar a musculatura da bexiga, para que tudo volte ao normal. É uma coisa que também às vezes acontece, um pouquinho perplexo. E finalmente também na senilidade, nos quadros demenciais, há uma incontinência urinária associada à incontinência fecal, que acompanha o quadro e faz parte da falta de capacidade que a pessoa tem de cuidar de si mesma nas demências. Então, uma das coisas que ela não percebe quando tem que fazer seus
atos excretórios, micção e evacuação, e aquilo vem espontaneamente, sem ela perceber, e precisa de cuidador 24 horas por dia para cuidar disso. Isso é uma coisa que, infelizmente, não temos muita solução, porque tudo está ligado ao quadro de demência que, em geral, também não tem tratamento definitivo da medicina, né? A gente vai ficando por aqui, então, hoje, deixando um grande abraço para vocês, e na semana que vem vamos tratar de outro assunto clínico, né, que aparece com frequência no consultório do médico, e na segunda-feira nós faremos a chamada para anunciar qual vai ser o tema. Bom fim de semana, um abraço para todos. Tomem bastante líquido, porque está muito quente aqui no Rio de Janeiro, então precisa tomar bastante líquido para evitar a desidratação, não é? Sempre lembrar disso, porque a gente que perde de líquido, não só pelo suor, mas também pela perspiração, pelo calor, né, pela evaporação, uma quantidade brutal. Então, sempre tomando líquido. Um abraço para todos, até para a semana.